Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez vocês vão acompanhar a preparação e a festinha da Olivia. Nesse vlog eu vou mostrar pra vocês toda a minha organização, o que eu faço. Normalmente lá no Instagram, quando eu compartilho as festinhas das crianças, eu gosto de compartilhar o máximo de detalhes possíveis e as mães gostam muito de acompanhar isso por lá. É um tipo de conteúdo que eu amo acompanhar porque eu pego dicas pra poder fazer nas festinhas das crianças também. Então eu espero que vocês gostem, vou tentar trazer o máximo de detalhes que eu conseguir. E aí, deixa eu dar um contexto pra vocês entenderem como que é a festinha, porque tem vários tipos de festa, né? Tem festas grandes que vai ter 200, 300 convidados, tem festas mais simples, então eu preciso dar um contexto para vocês entenderem como serão os próximos dias e também o porquê de cada coisa que eu vou escolher. Então vamos lá, vai ser uma festa pequena, simples mesmo, aqui em casa, mas por mais que seja uma festa pequena, uma festa simples, eu quero fazer muito bem, caprichadinho, organizadinho para ela, porque ela merece. Os convidados vão ser em média 17 adultos e 15 a 20 crianças, depois eu tenho que contar direitinho, mas é porque entre essas crianças tem bebês. E também é diferente, porque, tipo, o bebê, a quantidade que ele vai comer é diferente. Às vezes você não vai dar um tipo de lembrancinha específica para esse bebê. Então também é importante a gente fazer essa separação entre crianças, bebês e adultos. Como eu disse pra vocês, vai ser uma festa simples. Eu contratei algumas coisas, tipo, aluguei mesa e cadeira, contratei um pula-pula e talvez eu também vou alugar alguns itens de decoração. Sim, gente, hoje é sexta-feira, a festinha é domingo e agora que eu estou providenciando de alugar alguns itens de decoração. Mas é porque eu fiquei um pouco travada com isso nas últimas semanas, que tava tendo muitas coisas, enfim. E aí eu tava já com as coisas assim encaminhadas na mente. Eu já pedi algumas coisas pela internet, eu não tô de toda atrasada, tá? Mas eu confesso que algumas coisas acabaram ficando pra cima da hora. Mas assim, são coisas que são possíveis de resolver. Então eu também devo alugar alguns itens de decoração, mas quem vai montar a decoração sou eu. As comidas também eu que vou providenciar. Algumas coisas eu tô pedindo, outras eu vou comprar. E eu também vou fazer o bolo e os docinhos. Essa é a parte que eu tô mais assim, ó, porque é uma parte que dá trabalho, mas, assim, é um trabalho possível, mas é uma parte também que eu fico com medo de ficar ruim, né, gente? Porque eu quero que seja um bolo gostoso. E também fico com medo de ficar feio, porque tem que ficar minimamente bonito. Mas, enfim, ao longo dos vídeos vocês vão acompanhando aí. Quando você vai marcar a festinha, a primeira coisa que você precisa fazer é a lista de convidados, porque é a partir dela que você vai conseguir fazer todo o resto. Você vai conseguir escolher o lugar que você vai fazer, que você vai saber a quantidade de comida que você tem que arrumar, né, pra alimentar todas essas pessoas, o tamanho do bolo, tudo passa pela lista de convidados. Então, essa é a primeira coisa que você vai fazer. A partir disso, também, você vai escolher qual que vai ser o estilo da festa. Eu não digo nem tanto que de cara você já tem que ter o tema. Você precisa saber pelo menos o estilo da festa ali. Se é uma festinha que você quer que seja mais afetiva, com você fazendo as coisas, ou se é uma festa grande, onde você vai contratar tudo. Então é legal também você ter uma noção do estilo de decoração que você quer pra essa festinha e tudo mais. Por aqui, as festas das crianças são sempre nesse estilo, em casa, mais simples, com a gente fazendo as coisas e com poucos convidados. Eu já fiz festinha pra mais convidados, mas assim, 40 pessoas, sabe? Eu nunca fiz pra muito mais do que isso. Por alguns motivos que a gente faz essas festas mais simples. Eu gosto muito da estética, eu gosto de colocar a mão na massa. Acho que vai criar boas memórias ali nas crianças, deles participarem, né, vendo a gente organizando as coisas, participarem das escolhas e tudo. Eu acho que isso é muito legal. Eu gosto de colocar a mão na massa e assim, às vezes eu até penso que eu poderia contratar uma coisa ou outra, mas às vezes eu olho para algumas decorações de profissionais e tudo, que às vezes não é tanto um estilo que me agrada, não que seja feio, mas às vezes não tanto um estilo que me agrada muito, então eu prefiro fazer mesmo para fazer ali do meu gosto e tudo mais e ter esse trabalho, mas no fim das contas eu amo pensar assim, nossa, fui eu que fiz, eu acho isso muito legal. E outra coisa também que pega pra gente, que eu acho que algumas de vocês podem se identificar, é o financeiro. Porque, assim, aqui são pelo menos 3 festas por ano, que são as das crianças, né? Porque a gente que é adulta, a gente não faz mais assim. E, assim, a gente não teria como fazer 3 grandes festas todos os anos. A gente tem outras prioridades financeiras. Então, não convém pra gente fazer festas grandes. E, assim, às vezes eu até poderia fazer, assim, de 5 anos, que são esses números redondos, normalmente são mais marcantes, né? 5, 10 anos. Mas até então a gente não sentiu necessidade, a gente tá super feliz fazendo as festinhas em casa mesmo. E eu acho que a gente vai continuar assim, eu já fiz mais de 10 festinhas, já virou uma tradição na nossa família. E eu confesso pra vocês que eu gosto muito, apesar de corrida. Tipo, dessa vez, gente, eu tô assim... Na verdade, dessa vez não. Toda vez eu fico um pouco ansiosa, pensando que não vai dar tempo, com medo, enfim.
Mas vai dar tempo. Eu só queria ter me adiantado um pouco mais, mas como eu disse pra vocês, eu não consegui. Mas enfim, independente disso, eu acredito que a gente vai conseguir fazer algo legal. Outra coisa também que as pessoas costumam me perguntar é sobre a questão da lista de convidados, que a minha lista normalmente é bem enxuta, né? E assim, gente, eu acabo fazendo uma lista mais enxuta também pela questão financeira. Porque se eu fosse chamar, assim, muitas pessoas, por exemplo, 100 pessoas, digamos assim, eu gastaria muito mais, 3 vezes mais do que você fazer uma festa para 30 pessoas, entendeu? Então, o financeiro também pega. E há quem diga que prefere não fazer festa nenhuma do que ter que fazer uma festa pequena e não chamar todo mundo, porque fica com receio das pessoas acharem ruim e tudo mais. E, gente, pra mim, isso não faz sentido, assim, na minha vida e aqui na nossa família. Eu prefiro fazer uma festa pequena, pra poder a criança ter aquele dia pra celebrar, ter o bolinho dela e tudo mais, mesmo que seja pequena, mesmo que seja com poucas pessoas, do que deixar de fazer festinha, porque não dá pra chamar todo mundo, sabe? E aí, o que que eu faço, assim, quais são os meus critérios pra poder convidar essas pessoas? Primeiro, sempre eu vou convidar, óbvio, os meus pais e os pais do meu marido, que são os avós da criança, os nossos irmãos também, e aí os priminhos, né, que eles também têm. E aí, a partir disso, eu gosto de pensar nas crianças que são amigas do aniversariante. Então, eu penso assim, naquelas crianças que vêm o aniversariante toda semana, todo mês, que tem aquele contato, que tem aquele carinho, sabe? Assim, gente, eu penso que o dia do aniversário é um dia que a criança quer muito brincar, que ela quer comer comida gostosa e tal. Então, eu penso assim, nossa, é legal pra ela ter ali os amiguinhos dela, pensando nas crianças mesmo, né? Porque os adultos não vão fazer isso com ela. Então, pensando nas crianças mesmo, que brincam, que estão sempre ali com ela, eu convido, né, essas crianças e os pais, sejam da nossa família ou sejam amigos. Então, convido essas crianças e os pais. Por isso que a nossa lista acaba ficando um pouco mais enxuta. Começa que aí já essa família nossa de pais e irmãos e tudo, eu só tenho uma irmã, o José só tem um irmão. Então, nossa família já é um pouco reduzida nesse sentido, né? Porque eu sei que tem pessoas que têm 5 irmãos, cada irmão tem filho e tudo mais. Mas aqui não é o nosso caso. Essa família ali de primeiro grau, digamos assim, ela é um pouco mais reduzida. E aí, de restante, eu gosto de chamar os amiguinhos das crianças e os pais. E aí, gente, para eu convidar mais pessoas que isso, o que conta também é o quanto de orçamento nós temos disponíveis ali naquele momento. Então, por exemplo, já teve festinha que eu convidei 10 adultos mais as crianças. Ou seja, foi uma festinha menor ainda. E já teve festinha que eu consegui chamar 40, 50 pessoas. Depende do orçamento, gente. Então é isso, eu quis dar uma pincelada nessa questão dos convidados, porque é uma dúvida que sempre surge pra mim. Então saibam que é esse mais ou menos o nosso critério. E aí, gente, eu anotei tudo que eu preciso fazer. Eu fui anotando em papel mesmo. Minha cabeça funciona melhor assim. Anotei tudo que eu preciso fazer. E aí, no decorrer do vlog, eu vou mostrando pra vocês vão acompanhando aí. Eu tenho aqui caixas de papelão. E o que é a minha ideia de fazer com essa caixa de papelão? Um castelo da Elsa. Não vai ser um castelo de entrar e ficar lá dentro. Vai ser tipo um painel de castelo. Eu pesquisei algumas referências aqui na internet. E agora eu tenho um estilete. Cadê, gente, meu material de trabalho? Tenho aqui, ó, um estilete, uma caneta, uma régua e um sonho. E aí, depois que eu vou fazer a parte de finalização dele. O que eu decidi fazer, gente? Se eu for trazer aqui nesse vídeo todos os tutoriais de tudo que eu for fazer, todas as receitas, tudo certinho, esse vídeo vai ficar, assim, muito grande mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui os resumos dessas coisas que eu for fazendo, mas aí nos shorts eu pretendo postar o vídeo individual com mais detalhes, por exemplo, o vídeo do castelo, o vídeo do bolo, o vídeo dos docinhos, enfim, eu acho que assim vai ficar melhor. Então aqui vocês vão acompanhar assim mais um resumão, e aí eu não vou conseguir filmar detalhadamente pro vlog, uma porque o vlog ficaria gigante e outra porque eu não tenho 2 aparelhos para filmar, né, e a filmagem aqui do YouTube horizontal e do Instagram e do Shorts era vertical. Então eu decidi fazer dessa forma. Eu vou fazer os vídeos mais detalhados pro Shorts, que aí vocês também veem de acordo com o interesse de vocês. E aqui no vlog vocês vão ver mais os resumos das coisas que for do it yourself. Mas ao mesmo tempo também vocês vão ter várias dicas e vai ser mais completo em outros sentidos. Agora já são 7h44 da noite e agora à noite a minha meta é finalizar o castelo. Mostrei pra vocês a cena ali que eu consegui fazer todo o recorte mais cedo e agora eu preciso finalizar, trazer uma capa pra esse castelo, deixar ele bem bonito. E eu também quero fazer as capas e coroas das crianças, porque assim,
A Olivia vai ter uma capa, né, que ela é apaixonada, eu vou fazer uma pra Ana também. E eu queria fazer pras meninas, pras convidadas. E aí eu vou fazer coroas também pra elas e pros meninos, vou fazer de EVA. E eu queria muito terminar isso hoje, gente, porque amanhã o dia vai ser bem corrido. Mas enfim, não sei se vai dar certo, mas agora eu vou só mostrar pra vocês algumas coisas que eu tenho aqui, algumas coisas que eu fui comprando no decorrer dos anos, conforme eu fui fazendo festinha, que me ajudam muito em outras festinhas, e algumas coisas que eu comprei pra essa festinha também. Isso daqui são pega-balões. Quando eles estiverem montados, vocês vão ver como eles são. Mas basicamente, aqui nessa estrutura, a gente monta e aí eles ficam em pé, assim, ao lado da mesa, cheio de balões. E é ótimo pra quem, como eu, não tem muita habilidade pra fazer aqueles arcos de balões. Ou então o arco de balão é difícil porque você tem que encaixar ele em alguma coisa. Então esses pega-balões são muito práticos e dá pra usar assim em diversas comemorações. Esse meu aqui é novo, eu pedi 2 novos. Os outros a gente usou muito, eu emprestei pra outras pessoas e ele foi perdendo as peças e já não tava ficando legal mais. Então agora eu resolvi pedir um novo. De tudo que eu tiver link, vai ficar o link aí embaixo, tá? Eu também comprei EVA, gente, olha que coisa mais linda, esse EVA brilhante. Eu comprei azul e prata pra fazer tanto o castelo como as coroas. E o castelo eu quero revestir com essa cartolina azul clarinha. Eu até pensei em fazer com EVA, mas eu não achei EVA nesse tom mais clarinho. Pensei em pintar, mas seria a minha última opção, porque pintar eu sei que daria mais trabalho e eu ia ter que comprar muita tinta. Então eu pensei em revestir mesmo com esse papel aqui, não tenho certeza se vai dar certo, mas eu vou arriscar. NT rosa para fazer as capas das meninas. E a capa da Olivia vai ser com esse tule azul aqui, brilhante. Também vou deixar tutorial para vocês nos shorts, para vocês verem como eu fiz. Comprei esse forro que eu quero colocar na mesa. Esse forro é um forro mais simples, não é um forro que você fala assim, aniversário de princesa e tal. Mas eu gosto de dar uma misturada nos estilos, pra dar uma quebrada mesmo, sabe? Acho que ele dá uma carinha de efetivo e tudo. E aí eu comprei, ai gente, tô vendo aqui que meu chão já tá puro brilho. Eu sempre comprei esses forros pensando também que dá pra usar em outras festinhas depois. O nome desse tecido aqui é tricoline, mas tem outros também que eu acho ótimo, mas eu não sei o nome agora, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui, ó, eu comprei pra festinha do Otto e da Ana do ano passado. Ele é um forro mais barato, mas eu não lembro o nome dele agora, eu só tô mostrando aqui pra vocês terem como referência. E aí, gente, eu comprei pros aniversários, mas o que eu já usei esse daqui pra receber pessoas, pra fazer outras comemorações. Então, assim, eu sempre compro coisas pensando que eu posso usar em outros momentos, sabe? E é assim que a gente vai formando um pequeno acervo de coisas fofas em casa para receber as pessoas, enfim. Também comprei essas aplicações, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, que são flocos de neve brilhantes e dá para usar do lado branco também, para eu colocar no cabelo dela. Pensei também que eu vou colocar no bolo. Vamos ver onde mais que eu vou conseguir colocar, talvez eu vou colocar alguns na capa. Forminhas de bolo, comprei essas fofinhas com os rostinhos dos personagens e outras só azuis, bem basiquinhas mesmo. E também comprei essa máquina de encher balão, eu já tava querendo comprar isso, já tinha tempo, gente, porque toda festinha eu tinha aquele que é tipo 10 reais, 15 reais, que é uma bombinha, que você coloca o balão na ponta dela e aperta o fundo. Supriu muito bem por um tempo, mas assim, gente, pra você encher balão em toda festinha e tudo mais, comprei essa maquininha aqui, que eu acredito que vai ser ótima. Ela tem alguns bicos diferentes aqui, eu ainda não sei direito como que usa, mas depois eu mostro pra vocês. Tá vendo? É disso que eu falo, de comprar uma coisa já pensando em outras festinhas. Aqui eu tô pensando que toda vez que a gente tiver que encher balão, toda festinha que tiver, a gente vai usar isso daqui. Também tenho essa boleira aqui, que eu uso em tudo também. Dá pra você usar no dia a dia, né, pra colocar bolo em casa. Mas eu uso nas festas de aniversário pra colocar o bolo. E eu preciso comprar mini boleiras pra colocar doces, porque eu ainda não comprei. Inclusive, eu podia ter comprado dessa vez, esqueci. Mas enfim, eu faço assim, gente. Eu coloco uma xícara e coloco um pires por cima. E aí eu uso isso daqui pra colocar doces na mesa também, fazendo parzinho com essa boleira. No fim das contas, até que combina. Fica aí a dica pra vocês aí de um hackzinho pra você fazer uma mini boleira com o que tem em casa. Agora, deixa eu focar aqui e fazer o meu castelo. Boa tarde, gente. Hoje é sábado, agora é quase 4 horas da tarde. Eu tô aqui me perguntando se eu comentei com vocês no vlog que a festinha é amanhã, 4 horas da tarde.
Enfim, temos 24 horas para terminar tudo. Agora eu tô aqui na função de fazer os doces. Só agora, 4 horas da tarde, que eu tô conseguindo mexer nas coisas do aniversário. Porque de manhã eu fui correr, tive que ir em umas lojas comprar algumas coisas, receber as cadeiras que a gente alugou aqui em casa. Aí teve almoço de aniversário da minha irmã. E aí eu saí de lá e consegui vir aqui em casa agora pra poder começar. Aí eu tô fazendo as massas dos doces e vou colocar pra esfriar, e daqui a pouquinho uma amiga vai vir aqui me ajudar, tá? E mais um ponto, mais uma dica pra vocês, gente. Se possível, chamem alguém pra ajudar, nem que seja enrolar o docinho, cortar alguma coisa. Isso é uma ótima oportunidade que a gente tem de estreitar os laços com as pessoas e também de ser ajudados, né? Então, eu vou fazer isso aqui agora, tenho que finalizar o castelo e vambora, porque o tempo tá corrido, mas vai dar tempo de fazer tudo. Mô, o gás acabou! Sim, gente. Enquanto eu tava fazendo o brigadeiro, no meio do brigadeiro, o gás acabou. Pelo menos eu já fiz o leitinho, já coloquei pra esfriar. E agora eu tenho que esperar, porque a gente pediu o gás, aí o gás vai chegar. E assim que eles colocarem, aí eu termino o doce. Então, enquanto isso, eu vou organizar a casa, que tá tudo uma bagunça e eu preciso manter a ordem. Outra dica, vai arrumando a casa de tempos em tempos pra não virar uma bagunça muito grande e depois você ficar louca de tanta coisa pra fazer. Então é bom a gente fazer pausas pra organizar. O primeiro lugar que eu priorizei organizar foi o quarto das crianças, porque o meu cunhado, a minha cunhada e os 3 filhos deles estão chegando de viagem, gente. Eles devem chegar umas 10 horas da noite. Eles tiveram uns imprevistos, eles iriam vir antes, mas não deu certo, enfim. E aí daqui a pouquinho eles estão chegando. E aí, por um momento, até pensei que eles não viriam, mas deu certo. Aí eu vou... Otto e Olivia, que normalmente dormem aqui, vão dormir lá no quarto da Ana. E aí eu separei esse quarto aqui pra eles. E aí, gente, eu gosto de deixar algumas coisinhas organizadas pra receber as pessoas bem aqui em casa. Como vocês podem ver, eu vou receber de forma muito simples. Eu não tenho uma cama de casal. Isso daqui é um colchonete que a gente tem pra receber visita, que é um colchonete dobrável, inclusive, indico muito pra vocês, quem puder ter, porque ajuda muito quando vai receber visita. Ele é confortável, mas é fininho, não é uma cama, né? Não é um quarto específico para hóspedes, mas eu me esforço para receber bem as pessoas, para fazer com que as pessoas se sintam aconchegantes. Aí a primeira coisa que eu fiz foi organizar bem o quarto, limpar o chão, troquei os lençóis das roupas de cama, coloquei aqui esse colchonete com os lençóis limpinhos e tal. Arrumei aquele bercinho portátil ali pro meu sobrinho. Eu comprei esse berço quando eu tava grávida do Otto, porque eu imaginei que eu usaria muito com ele. E, gente, ele segue aqui firme e forte. 6 anos depois, eu ainda uso muito em viagens e para receber visitas em casa. Então, eu já arrumei o bercinho pra ele. A cama vai ficar os meus 2 sobrinhos, que são maiores. E no colchonete vai ficar o meu cunhado e a minha cunhada. Aí, eu criei o hábito de montar uma mini recepçãozinha pras pessoas, sabe? Com coisas que elas podem precisar e tudo. Eu acho que isso faz com que a pessoa se sinta mais aconchegante, melhor recebida. Aí eu deixei as cobertas já, né, os cobertores pra eles. Toalhas também, se eles precisarem de mais é só falar, mas eu já deixei essas 2 aqui. Aí eu gosto de deixar uma vasilhinha assim com algumas coisas que eles também podem precisar. Tipo bucha de banho, sabonete infantil, sabonete para adulto. Aqui tem umas xuxinhas de cabelo, sabe? Fio dental, shampoo, condicionador. Eu uso esses potinhos aqui que são menores. Coloquei também pasta de dente, um lencinho umedecido, porque com criança a gente sempre precisa, né? Desodorante. E eu também coloquei uma lixa de unha. Foi a primeira vez que eu tive ideia de colocar uma lixa de unha. Mas, gente, isso aqui é muito útil, né? Porque normalmente a gente sempre precisa de uma lixa de unha. Eu sempre preciso e sempre esqueço. Enfim, aí chocolatinhos também. E eu também coloquei esses livros que eu comprei para presentear os meus sobrinhos. Eu não consegui embalar para presente, agora tá muito corrida. Aí eu fiz só uma embalagem assim, deixei um recadinho, coloquei aqui o nome de cada criança. Aí, ao invés de entregar separado para cada um, eu resolvi deixar aqui no quarto mesmo, junto com essas coisinhas, para eles se sentirem bem recebidos. Enfim, são presentinhos para eles que eu já tinha comprado. E aí, aproveitei para entregar dessa forma. Outra coisa que a gente já fez também foi colocar esses forros nas mesas dos convidados. Esses forros são descartáveis. E aí, a gente coloca... É baratinho, porque a gente compra em loja de festa, sabe? E eu acho muito prático. Comprei nessa cor prata mesmo, para combinar.
E eu quis colocar hoje, normalmente a gente coloca no dia da festa, mas eu quis colocar hoje porque eu tô tentando adiantar ao máximo as coisas, tudo que der pra fazer hoje, eu tô querendo fazer hoje, porque amanhã eu espero muito que não fique muito tumultuado, sabe? E, gente, eu tô vendo aqui, o Osés colocou sozinho. Eu não vou reclamar, mas isso daqui dá pra ficar bem retinho, sabe? Sem essas bolhas aqui, ó. Na hora que vai colocar, principalmente se você colocar junto com outra pessoa. Só que ele colocou sozinho, as crianças estavam junto. Então, eu vou relevar. Mas, assim, se vocês acharem por aí, ele fica bem retinho, assim. E fica ótimo. É uma opção quando você não consegue alugar forro ou não tem forro em casa pra colocar em todas as mesas. Agora, deixa eu organizar essa parte aqui que me aguarda pra depois eu finalizar o bolo. Na verdade, finalizar não, gente. Começar o bolo. Bom dia, gente. Hoje já é domingo. Olha o frio que tá aqui na minha cidade. A minha cidade é super quente, tá? Só que agora é época de frio. Então, menina, de manhã, catei as crianças agora e a gente veio no mercado comprar umas coisas pro café da manhã, porque eu não consegui preparar muita coisa, porque é o aniversário, né? E a gente tá com visita em casa e tudo. Então, eu vim aqui, comprei umas coisinhas que estavam faltando também pro aniversário. Ontem à noite, vou falar pra vocês que por alguns minutos, na verdade horas, eu até esqueci que eu tava gravando vlog. Meus cunhados chegaram ontem à noite, a gente recebeu eles e tudo. Aí eu fui fazer o bolo, gente, à noite. Era 10 e pouco quando eu comecei, assei o bolo, fiz o recheio. E aí, gente, é bom que aqui nos vlogs vocês conseguem acompanhar bem os perrengues, bem de perto. A minha intenção era deixar o bolo montado ontem na geladeira, e aí ele passar a noite na geladeira e hoje é só confeitar. Só que, gente, eu pedi pra minha amiga, que aí é outra coisa que deu errado. Pera, gente, são muitas atualizações que eu preciso fazer pra vocês. A minha amiga ia lá pra casa enrolar os docinhos, né? Só que acaba que o gás acabou e tudo mais, foi ficando tarde. E aí já tava ruim pra ela sair de casa, né? Ela também tem criança. Aí eu levei os docinhos até a casa dela pra ela enrolar. Um anjo, né, gente? Que aí eu fiz as massas, levei as forminhas e os docinhos. E aí ela ficou de enrolar pra mim. E nisso, eu mandei a lata de leite ninho que eu tinha pra ela poder passar em volta dos docinhos de leite ninho, né? Que a gente faz isso depois que enrola o doce. Porém, entretanto, eu precisava do leite ninho pra fazer o recheio do bolo. E eu simplesmente esqueci e mandei pra casa dela. E aí eu fiquei sem leite ninho ontem, então não consegui dormir já com o bolo montado. Então, o que eu fiz? Aí eu deixei o bolo pra montar hoje, infelizmente. Não é o ideal, mas vai ter que ser. Aí eu tô levando uma lata de leite ninho, vou chegar lá em casa, vou montar o bolo, colocar na geladeira e deixar descansar um pouquinho, vou colocar no congelador, né, pra ele ficar bem geladinho. E aí depois eu vou confeitar. E aí, gente, pra acabar de completar, nem sei se vocês vão me ouvir direito. Eu tava aqui no mercado e na hora de sair, o carro deu um PT aqui, não sei o que aconteceu. Eu não consegui ligar o carro, tive que ligar pro Oséias pra ele sair lá de casa, ir até o mercado me socorrer. E ele tá aqui agora. As crianças estão lá dentro do carro. Enfim, gente, se não for com emoção, não tem graça, sabe? Inclusive, sempre que eu posto vlog de aniversário no Instagram, as pessoas falam que, nossa, como que ela fica calma desse jeito? Normalmente a gente monta a decoração mais em cima da hora, porque o nosso quintal tem muito sol. Mas não é que eu fique calma, gente. É que os perrengues vão acontecendo, aí você tem que ir no flow, assim, porque se você for surtar a cada probleminha, não rola. Meu marido salvou a gente, agora deixa eu ir embora pra casa. Agora são 4h10 da tarde e a festinha já tá começando. As pessoas já começaram a chegar, depois de muito sufoco a gente conseguiu deixar tudo pronto. Gente, eu confeitei o bolo, era tipo 3h30 da tarde que eu tava terminando, a festa era 4 horas. Depois eu conto pra vocês os rolês, mas enfim, dei uma arrumadinha aqui agora, arrumei a princesa Elsa, a princesa Ana e o Christoph ali. E agora vamos pra festa.
Comecei o vlog aqui e vou terminar aqui também. A festinha já passou, hoje já é quarta-feira. Tirei esse tempinho agora pra conversar com vocês, dar mais detalhes sobre algumas coisas, deixar algumas dicas extras também, comentar com vocês sobre como foi a festinha. Enquanto isso, gente, como sempre, eu vou estar aqui dando um jeitinho na cara, porque a gente tem que otimizar o tempo das coisas, né? Gente, vou falar pra vocês que eu tive muito perrengue, viu? Foi até engraçado. Como eu disse, eu não consegui me organizar com antecedência. Então, assim, tem várias coisas que às vezes eu poderia ter feito, assim, com um mês antes, 2 semanas antes, sei lá. Só que eu não consegui, gente, por vários motivos da vida, enfim. Acabou que ficou tudo pra essa semana mesmo. Por exemplo, o castelo eu podia ter feito antes. As capas e coroas das princesas, que eu queria fazer pras convidadas também, não deu certo. Chegou um momento que eu falei, gente, eu vou ter que desistir. Já tava lá quase na hora da festinha. Falei, vou largar isso de lado mesmo. Mas se eu tivesse feito antes, já tinha dado certo de ter na festinha e era uma coisa a menos pra preocupar ali nos dias mesmo. Então, assim, se vocês puderem, se organizem com antecedência. Eu me organizei quanto à questão de pedir coisas na internet e tudo. Mas essa questão dos trabalhos manuais acabou ficando pra última hora mesmo, o que deixou as coisas um pouco assim. Mas assim, teoricamente, daria tempo de eu fazer tudo. Só que aí acaba aparecendo um ou outro perrengue. E aí deu uma atrasada. Outra coisa que vocês não ficaram sabendo é que no aniversário da minha irmã um dia antes, ela pediu a minha boleira branca emprestada, que é uma boleira que eu uso em todos os aniversários, porque ela combina com tudo. E eu prontamente emprestei. Acontece que eu esqueci que eu precisava da boleira pra montar o bolo da Olivia, porque eu também ia usar essa boleira no aniversário da Olivia. E aí, gente, quando eu pensei em decorar o bolo, eu lembrei que a boleira não tava aqui. Tipo, pra eu decorar o bolo, eu precisava da boleira. Ou então eu ia ter que usar outra boleira, mas eu não tinha outra que combinasse, enfim. E aí eu fiquei pensando, gente, eu podia ter pegado essa boleira ontem no aniversário, depois que eu saí do aniversário da minha irmã, eu podia ter pegado, mas eu esqueci completamente. E aí, o que eu tive que fazer? A minha mãe não mora muito perto da minha casa. Então, não deu pra gente buscar lá mais cedo. Aí eu falei com ela, né? Falei assim, mãe, eu preciso da boleira e tal. E ela falou assim, não, chega mais cedo. Ela falou que chega umas 2h30. Aí eu falei, gente, vai ficar super em cima da hora, mas eu vou arriscar. Vou esperar ela chegar, aí eu monto o bolo. Acontece que eles só conseguiram chegar aqui, já eram mais de 3 horas. E aí que eu fui decorar o bolo, gente. E eu mexendo com aquele chantininho horrível de mexer, que eu tenho que aprender ainda. E aí, gente, 3h30, 3h40, tava lá eu o quê? Decorando o bolo, pra depois me arrumar e arrumar as crianças, né? Mas assim, graças a Deus, eu falei com a minha mãe pra ela vir mais cedo, que aí veio minha mãe, minha irmã, uma prima minha, meu pai também já foi ajudando, um coloca a cadeira dali, outro me ajuda com as crianças aqui. E assim, gente, eu gosto de deixar claro aqui que sim, tem perrengue, às vezes eu fico nervosa também, no meio do caminho bate uma pontinha de arrependimento. Mas eu gosto disso, eu já tô planejando a próxima, que com certeza eu vou querer fazer também. A minha ideia é ficar melhor nisso, sabe? Driblar melhor esses perrengues, já me preparar um pouco antes, diferente do que foi dessa vez, que foi meio tumultuado, mas mesmo assim eu gostei muito do resultado final, enfim. Mas não pense, quando você estivesse fazendo sua festinha aí, quando começarem os perrengues, você pensar assim, nossa, deve ter alguma coisa errada comigo, porque quando a Amanda faz, ela fica plena. Por que não, gente? Assim, por mais que eu tento curtir o processo e tudo, também tem os estressezinhos, mas assim, faz parte. Quando eu ficava mais estressada, assim, eu pensava, gente, é só uma festa de aniversário com pessoas que a gente conhece, é pouca gente, tá tudo bem, não sai tudo perfeito e tudo tá tudo bem. Aqui não estamos falando de um caso de vida ou morte, de uma situação super complicada. É só uma festinha, então vamos em paz. Um dos motivos pelos quais eu gosto de compartilhar com vocês as festinhas que eu faço é pra mostrar que dá pra gente fazer festinhas menores, com orçamento um pouco mais reduzido, também muito bonitas, muito especiais, muito cheias de significado, sabe? É só a gente ir treinando o nosso olhar pra isso, a gente ir fazendo boas escolhas, vendo o que dá pra fazer com papelão. Vocês viram aí que eu fiz até um castelo de papelão, o papelão fica muito barato. Cola, durex, um papelão, cartolina, gente, dá pra fazer muita coisa. Enfim, é algo que vale muito a pena, é algo que eu gosto muito de fazer pelas crianças, eu espero que inspire vocês aí também. E aí, vamos ao cardápio, porque eu sei que é uma coisa que vocês gostam de saber. Eu anotei algumas coisas aqui pra eu não esquecer, tá? Vamos lá, torta de frango, eu fiz com essas tortas de liquidificador mesmo, que você bate, faz a tortinha. Uma delícia, se vocês quiserem eu posso deixar a receita aqui na descrição. Cachorro quente, gente, cachorro quente é a cara de aniversário de criança. É uma delícia, a gente ama, pelo menos.
E é uma opção de comida mais em conta também, então fica a dica pra vocês. A aniversariante acordou da soneca e ela tá por aqui, tá bom? Mas ela tá ali montando pulseirinhas, que foi um dos presentes que ela ganhou. Pão de queijo, eu comprei aqueles de mercado mesmo, a gente tem um aqui que é bem gostoso. Aí eu comprei o pão de queijo congelado e assei na hora o pão de queijinho quentinho, gente. Não tem segredo, não deu trabalho nenhum também, só coloquei lá no forno. E eu também pedi salgado frito, que também é cara de aniversário de criança. E, gente, esse que a gente pediu desse lugar que eu pedi tava tão gostoso, foi sucesso também. Então, assim, foi um cardápio simples, foi salgadinho, pão de queijo, cachorro-quente, torta de frango, mas tava tudo uma delícia e tudo muito bem servido em quantidades que as pessoas podiam comer à vontade. Todo mundo comeu, todo mundo encheu a barriga e ficou feliz. A gente não precisa de 1 milhão de comidas de variedade. Se você puder, faça. Por exemplo, no meu aniversário, eu quis uma variedade melhor de comidas, bebidas, pela vibe do aniversário. Já nesse aniversário, nesse momento agora, eu quis fazer algo mais enxuto mesmo. E tá ótimo, gente. O importante é receber bem as pessoas e fazer uma comidinha gostosa. Às vezes, você vai fazer só cachorro-quente e pipoca, por exemplo. Pipoca é outra coisa barata e que é ótima também para aniversário de criança. Às vezes, você vai fazer só isso, mas assim, tá uma delícia. A pessoa é bem recebida, tem um lugarzinho dela sentar, ela pode comer. Enfim, já tá maravilhoso também. Ah, eu lembrei de uma coisa aqui que eu imagino que vocês iam me perguntar, que é quantidade de comidas, né? E assim, gente, isso é algo muito pessoal, porque às vezes... a minha festa tem 30 pessoas, a sua tem 30 pessoas, mas as 30 pessoas da sua festa comem mais do que as da minha. Então, a quantidade de comidas muda nesse sentido. Mas assim, eu calculei mais ou menos igual, por exemplo, 150 salgados, que foi o que eu pedi, um cento e meio. E aí, ou seja, eram 30 pessoas contando com as crianças. As crianças comem menos, mas mesmo assim eu meio que contei tudo junto. E aí deu uma média aí de mais ou menos 5 salgadinhos por pessoa. Cachorro quente, eu acho que eu fiz 40 pães e ainda sobrou um pouco. Então, deu aí em média um cachorro quente por pessoa. E uma outra pessoa deve ter comido 2. Algumas pessoas devem que não comeram nenhum. A torta de frango, eu fiz 2 receitas. Mas ela sobrou uma receita inteira praticamente. Então, uma receita já teria sido suficiente. E os pães de queijo, eu devo ter assado uns 50 e poucos por aí. E também sobraram, assim, uns 10. Foi bem pouco. Mas aí, no fim, eu fiz marmitinhas também. Eu já comprei aquelas marmitinhas de alumínio, sabe? Que vem com uma tampa de papel. Eu já comprei pensando que ia sobrar comida do aniversário e que eu queria distribuir para as pessoas. Então, eu já fiz algumas marmitinhas e deu tudo certo. Achei ótima a quantidade de coisas que eu fiz. Os doces e o bolo, vocês viram que fui eu que fiz, né? Eu já tive a experiência de fazer bolos, assim. Eu não sou totalmente leiga nessa questão de bolos. Há uns anos atrás eu fazia assim, quando a gente era... jovem, tudo, a gente ia fazer festa, a gente não tinha dinheiro, né? Aí cada um dava um ingrediente e a gente fazia bolos ali pros amigos e tudo. Aí depois eu só fui fazer de novo, assim, tem pouco tempo. E aí eu lembro que no ano passado eu fiz um bolo pro aniversário do Otto que eu não gostei muito. Achei que a massa ficou meio pesada, meio esquisita. Não gostei muito, mas assim, deu pra passar. E agora eu fiz esse do aniversário da Olivia, né? E eu tava com aquela expectativa, pensando, meu Deus, será que vai dar certo, será que vai dar errado? Porque, né, gente, é uma responsabilidade, né? O bolo do aniversário, a gente quer um bolinho gostoso. E graças a Deus ele ficou ótimo. A única coisa que me deu muito trabalho foi o chantilly, né? No aspecto mesmo, na questão de aparência, pra eu conseguir espatular e tudo. Chegar no ponto do chantilly é algo que eu ainda quero melhorar. Mas foi ótimo ter feito, as pessoas também gostaram. Eu também gostei dessa vez, achei que ficou bem melhor. Doces também, aí os doces eu já tô mais acostumada, né? Fiz os doces também, e aí eu tive a ajuda da minha amiga pra enrolar aqui, assim... ajudou demais, mas é uma coisa que também dá pra fazer com antecedência. Você pode fazer os doces antes e congelar. Eu não sei se é legal congelar eles já boleados, mas assim, congelar pelo menos a massa, você pode congelar antes e aí descongela no dia que você vai bolear, enfim. Mas deu certo, os doces eu já dominava mais, né? E o bolo eu já fiquei mais animada, até pra tentar outras vezes, que aí eu quero melhorar um pouco mais nisso. E aí, como eu disse pra vocês, aqui no Shorts vai ter ali com mais detalhes essas coisas que eu fiz, o castelo, as capas, o bolo, os docinhos, enfim. E eu vou compartilhar com vocês também as receitas que eu usei. Eu acho que eu vou deixar aqui na descrição, eu tô com medo dessa descrição ficar gigantesca, de tanta coisa que eu tenho pra indicar entre produtos e tutoriais. Mas enfim, vamos ver, porque eu assisti um vídeo pra fazer, eu também tenho uma amiga que faz, a Amanda, minha amiga Amanda Tavares, ela também faz os bolos pros aniversários dos filhos dela. Troquei uma ideia com ela, ela me mandou a receita que ela usa, e aí eu segui o passo a passo daquela receita. Acho legal vocês verem o vídeo da confeiteira que ensina, sabe? Eu vou deixar aqui na descrição também pra poder ajudar vocês nisso. Outra coisa legal de pensar sobre a decoração é que quando é você que tá fazendo a decoração, você que não é profissional e tudo,
muitas vezes você começa fazendo sem saber direito como que vai terminar, como que vai ficar o final daquela decoração. Eu acho que até daria pra ter certeza se a gente fizesse um projetinho ali na IA, no Canva, mas eu não faço, gente. Eu vou fazendo assim, eu vou pensando, eu vou colocar essa mesa, isso aqui vai legal, eu faço tudo na minha cabeça, aí chega lá na hora que eu descubro como que realmente vai ficar. Mas enfim, acostume-se com o fato de não ter tanto controle sobre a decoração se é você mesmo que tá fazendo e você não fez um super projeto e tal pra você ver exatamente onde que vai ficar tal coisa e tal coisa. E aí podem acontecer algumas coisinhas que você faria diferente. Por exemplo, tem duas coisas que eu mudaria. E uma delas eu até tentei, que era ter um display da Elsa e da Ana no cantinho da mesa, que eu achei que ficou faltando, sabe? Eu senti falta daquele display, mas eu não encontrei alguma imagem que eu realmente gostasse. Também não encontrei pra alugar na minha cidade, não encontrei pra comprar. E aí acabou que ficou sem, mas assim, tá tudo certo também. A gente tinha que desapegar muito de detalhes, não ficar, ai meu Deus, o que... Não, calma, tá ótimo. Outra coisa também foi que eu fiz o castelo e aí tinha as bandeirinhas em cima e com o vento as bandeirinhas ficaram se jogando pra trás. Então, na hora das fotos, elas estavam pra trás ou nos vídeos e aí não dava muito aquele efeito de bandeira, sabe? Eu teria colocado tipo eu coloquei um palito assim, né, pra poder segurar a bandeira. Eu acho que eu teria colocado um assim do lado também, pra ela não ficar se movimentando. Mas assim, foi só isso, eu só tô citando isso pra caso você for fazer uma festa inspirada nessa, você também vê aí, né, você não cometer os mesmos erros que eu, mas assim, gente, não é o fim do mundo, tá de boa. Também é só coisas que se eu fosse fazer de novo, eu faria diferente. Dessa vez eu não fiz lembrancinhas. No geral, eu costumo fazer lembrancinhas sim. Como eu comentei com vocês, a gente tava com o orçamento um pouco mais enxuto. Eu não lembro se eu comentei com vocês que a gente queria dar de presente pra Olivia uma bicicleta. Então, enfim, já era um investimento a bicicleta, né, que é um presentão. E aí tinha a festinha, então a gente fez a festinha mais enxuta ainda dessa vez pra gente conseguir também presentear ela com essa bicicleta. E aí uma das coisas que eu cortei ali no orçamento foi a questão das lembrancinhas. Eu acho legal dar, em outros aniversários eu já dei lembrancinha, mas eu também não acho o fim do mundo não dar, sabe? Se você não puder e tudo. O importante é que as pessoas sejam bem recebidas, tenham comida, tenham lugar pra sentar. As crianças brincaram muito. Outra coisa que eu preciso comentar com vocês é sobre as brincadeiras também, né? Daqui a pouquinho. As crianças brincaram muito, se divertiram muito. Então eu acho que isso já foi suficiente pra receber bem as pessoas, sabe? Se tiver como você dar lembrancinha, acho super válido. Mas por algum motivo não for possível também, como eu disse pra vocês, não é o fim do mundo. Sobre os brinquedos, eu aluguei de brinquedos só um pula-pula. Então eu aluguei um pula-pula maior, que foi ótimo. As crianças brincaram muito, mas muito. Eu também imprimi desenhos de Frozen, coloquei numa mesa pra eles poderem colorir, coloquei lápis, coloquei massinha também. E fora, gente, que criança podia não ter nada disso. Eles já iam dar um jeito de brincar. Eles já brincam muito por si só, né? Mas eu fiz isso, né? Coloquei massinha, desenho pra colorir, o pula-pula. E a gente também tem alguns brinquedos aqui. A gente tem uma barraca daquelas que você coloca bolinha dentro, que também dá pra brincar. A gente tem um escorregadorzinho de madeira, que também dá pra brincar. Eu peguei a cozinha das crianças e coloquei ali na área, pra eles também conseguirem, né, ter mais uma coisa pra brincar. Enfim, sem brincar eles não ficaram, aproveitaram demais. Outras dicas que eu também acho bem importante pra festinha marca a festinha para um horário que a criança tá descansada. Gente, quantas vezes eu já fui em festinha, até que não nos últimos anos, mas eu lembro, assim, de às vezes ver, assim, na adolescência ali, ou na vida adulta, antes de ser mãe. Em aniversário de criança, que o parabéns era, tipo, 10 horas da noite. A festinha tava marcada pra 8 horas da noite, o parabéns 10 horas da noite. O aniversariante chorando o tempo todo e ninguém sabia por quê. Por quê, gente, que ele tava chorando? Porque ele tava com sono. Então, assim, por isso que as nossas festinhas, tanto eu quanto os meus amigos, a gente pensa muito igual sobre algumas coisas, né? Tem um pensamento muito parecido. Então, as nossas festinhas é sempre ali, ó. Se for de manhã, eu já fiz festinha de manhã também, dá super certo. Marcar ali pra 8, 9 horas da manhã. Eu lembro que a da Ana eu fiz de manhã e ela fazia uma soneca ali por volta de 9 horas ou 10, não sei. Eu sei que eu deixei ela tirar a sonequinha dela, depois ela acordou, participou do aniversário. À tarde, as crianças dormem, as minhas crianças aqui acordam por volta de 2h30. Então eu sei que eu posso marcar uma festinha pra 4, que elas vão estar bem descansadas, que não está na hora de dormir ainda. A hora de dormir delas é só 7h30, 8 horas. Então assim, gente, é melhor a gente marcar pra um horário que a criança tá mais cansada. Os convidados também, porque tipo, a maioria dos convidados eram crianças, praticamente. Então, pensa se eu marco essa festinha pra muito tarde, a gente canta o parabéns muito tarde. Não ia estar só o aniversariante estressado, mas como todas as outras crianças, entendeu? Então, pensar num bom horário
Pra você fazer sua festinha faz toda a diferença. Outra coisa, tire as fotos o quanto antes, sabe? Então, assim, você já começou a festinha, já começa a tirar foto, que a criança tá mais cansada. Às vezes não chegou todo mundo ainda, ela ainda não tá tão agitada. Já tira as fotos dela sozinha, as fotos dela com vocês, né? Com os pais, com os irmãos. Aí a gente fez isso aqui com a Olivia, né? Tirou essas primeiras fotos, aí deixou ela brincar um pouquinho, depois chamou pra tirar uma foto ou outra. Mas assim, gente, no final ela já não queria tanta foto mais. Então, quanto mais fotos você conseguir tirar ali no início, claro que tentando fazer desse momento o mais leve possível pra, né? Porque é uma festa, é pra criança aproveitar também, né? É pra tirar foto, claro, tem que tirar, viu? Mas não necessariamente ficar o tempo todo naquela forçação, assim, de que tem que tirar foto. Se você tira antes, é muito mais tranquilo e você também fica tranquilo em relação à roupa da criança, né? Senão a criança fica a festa inteira com a mãe falando assim, não pode sujar roupa, não pode sujar roupa quando dá as fotos e tal. E ela acaba nem aproveitando tanto. Então, se você tirar as fotos antes, você meio que já resolve isso. Parabéns também, eu acho legal a gente não demorar muito pra cantar. Então, assim, começou a festinha, você já viu que já estão chegando as pessoas, já chegou todo mundo que tava esperando, às vezes já é legal você cantar o parabéns, que aí às vezes a gente vai deixando pro final, como eu disse, as crianças vão ficando mais cansadas e tudo. Se você for fazer uma festinha ao ar livre, igual a que eu faço aqui, é legal pegar essa iluminação do dia, né, pra gente poder cantar. Se você for deixando pra muito mais tarde, acaba que vai ficando mais escuro, e as pessoas têm medo de cantar o parabéns antes e as pessoas irem embora logo. Mas assim, gente, no geral, assim, vou falar das minhas festinhas, as pessoas ficam, né, para as crianças brincarem e tudo. E assim, às vezes ela só vai embora se ela realmente tiver que ir. Então, às vezes a pessoa realmente tem que ir, ela tem outro compromisso, ou às vezes ela tem que trabalhar, alguma coisa, enfim. Então, às vezes ela realmente vai embora mais cedo porque ela realmente precisa, sabe? Mas eu não acho legal a gente demorar muito pra cantar parabéns, às vezes é cansativo, às vezes a pessoa realmente tá precisando ir embora. Então, enfim, é uma dica que eu dou pra vocês, se possível, antecipe o parabéns. Se você tá com um orçamento um pouco mais baixo, mesa pequena pode te ajudar, porque se você fizer uma mesa muito grande, é mais coisa que você tem que colocar ali pra preencher aquela mesa, pra ela realmente ficar bonita e bem decorada. E a mesa pequena, você pode colocar menos coisas, então você tem menos gastos, também dá um efeito bem legal. Inclusive, uma coisa que sempre me perguntam é qual que é a mesinha que eu uso para as crianças, porque essa mesa baixinha na altura das crianças, mas, gente, é uma sapateira antiga que eu tenho. Deve ter, assim, uns 7 anos, mais ou menos. Eu comprei na Leroy Merlin. Já procurei pra ver se tinha link pra indicar pra vocês. E não encontrei. Eu vou procurar de novo. Quem sabe eu acho. Se eu encontrar, vai estar aqui na descrição. Mas, assim, eu nunca encontrei. É uma sapateira, gente. Uma sapateira banco. E aí, dá pra usar qualquer coisa que vocês tiverem aí também, né? Eu gosto dessa ideia de fazer uma mesa baixinha ali da altura da criança. Mas eu também já usei a mesa em altura normal, mas mesa pequenininha também, porque é melhor de decorar. E lembre de olhar pra sua casa com carinho e descobrir as coisinhas que dá pra você pegar da sua própria casa pra decorar. Tipo, agora eu tô vendo esse cestinho aqui que eu poderia usar pra servir um pão de queijo, por exemplo. Ou então uma plantinha que dá pra usar em alguma decoração. Enfim, vai olhando pra sua casa pra você usar as coisas que você já tem. E quando for comprar, como eu disse pra vocês naquele momento que eu mostrei as comprinhas, compra coisa que você sabe que você vai conseguir usar depois, sabe? Pra gente poder otimizar e também usufruir melhor do nosso dinheiro. Enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei fazer o mais completo possível. Eu quis compartilhar aqui com vocês, porque eu sei que não é realidade de todo mundo poder pagar tudo numa festa, fazer uma festa grande. E, gente, festas grandes também tem seu lugar, tá? Mulheres ricas que fazem as festinhas das crianças gigantescas, não quer dizer que não tem afeto naquilo, não quer dizer que ela não tá fazendo com todo amor e carinho, tá? Pelo amor de Deus. Mas aqui eu falo pra pessoas que têm essa realidade, né, de querer fazer as coisas com as próprias mãos, tanto pelo aspecto visual que fica no final, como também pelo orçamento, enfim. Então, eu quis mostrar pra vocês que é possível a gente fazer uma festinha mais acessível e tudo, mas também legal, também bonitinha, recebendo bem as pessoas. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com as suas amigas, salva pra você se inspirar quando for fazer a festinha dos seus filhos. E é isso. Um beijo, muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez.